Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Nessa vida, precisamos nos apegar a qualquer trabalho que estiver dando sopa, para juntar algumas moedas e pagar as contas. É o que o jovem Fausto tem feito. No momento, ele encontrou uma paixão: cuidar de jardins. A parte da cidade em que ele nasceu e cresceu é o lado que ele conhecia, o mais pobre, com miséria e pobreza espalhada por todos os cantos. Cortando a grama e cuidando do jardim, ele passou a conhecer a parte da elite, dos ricos e poderosos. Numa dessas visitas, oferecendo os seus serviços, ele encontrou uma velha muito esquisita, porém amável, que vivia escondida atrás de um véu preto e nunca saía na rua. Era sempre da porta para dentro de casa. Ela o chamou para cuidar semanalmente do seu jardim, que era imenso. Ela temia que o jovem não desse conta e tivesse que contratar outro para ajudar. Ela não gostava de muito contato. O homem do mercado que trazia as compras todos os dias e o jardineiro era o suficiente para o resto da sua vida. Mesmo com muita desconfiança, o rapaz fazia um ótimo trabalho. Estava aprendendo a fazer desenhos das podas, o que agradava a velha, que viu seu trabalho pela janela do segundo andar, dando ordens e oferecendo comida, tudo por ali. Fausto desconfiava que ela tinha algum problema com o sol. Fazia muito calor nessa época do ano, que era muito bom para ele, pois o mato crescia bastante e ele tinha serviço pela semana inteira. Um velho, com um chapéu imponente e andando de paletó, surgiu em um canto da rua, fumando disfarçadamente um cigarro fedorento. Mas ele sabia muito bem o que tinha ido fazer ali. A viagem havia sido longa. Ele esperava que não fosse em vão. Chegando ao local, ele se sentou na praça, abriu seu jornal e, sem chamar atenção, começou a espionar a mansão da velha, se mostrando interessado em alguma coisa. Todos os dias, ele ficava um tempo espionando, até que ele percebeu que uma vez por semana, aquele jovem ia lá dar um jeito no jardim. Depois de muito observar, assim que o rapaz saiu da mansão, o velho o abordou com toda a simpatia do mundo. Não o queria assustar. "Boa noite, meu jovem. Precisamos conversar. Vamos até um lugar mais calmo." Fausto aceitou meio desconfiado. O velho parecia exercer uma certa influência. Emanava uma aura de confiança e afeto. Depois de fazerem um lanche e conversado sobre assuntos aleatórios, o velho entrou no assunto que queria. Mostrou para o jovem um plano que precisava ser feito. "Preciso que faça um buraco, exatamente com essas medidas no quintal da senhora. E coloque esse punhal bem no centro, com a ponta para cima. Sei que é pedir muito para você, mas vai por mim. Aquela pessoa não é quem você pensa. Já viu ela sair de casa? Pois bem, ela é perigosa. Se você não fizer isso, corre muito perigo. Não só você, como todos nessa cidade." O jovem pegou o papel e ficou olhando intrigado. Não queria fazer o trabalho.
Mas ouvindo aquele estranho colocando argumentos, ficava difícil negar. Vendo que Fausto estava abalado e em dúvida, o velho finalizou. Tome esse colar e fique sempre com ele no pescoço. É uma proteção muito importante. Agora deve estar se perguntando: como vai fazer para ela sair? Simples. Quando o sol se pôr, ligue essa caixinha de música. Só dar corda aqui embaixo e colocar para tocar. Deixe atrás do buraco. Ela será atraída pela música e vai cair na armadilha. Você entendeu tudo? Fausto fez que sim com a cabeça. Na semana seguinte, ele procurou um bom lugar para fazer o buraco. Não podia chamar a atenção da velha. Precisava ser em um ponto cego. A casa estava cheia de pontos cegos. Depois de muito especular, encontrou em um dos cantos o lugar ideal. Era perto de uma quina da casa, na frente de uma torneira. Ali não havia janelas em cima, um lugar perfeito. Começou a fazer o buraco. Sabia que não teria tempo de terminar em um dia, precisaria de algumas semanas. Esperava que tivesse esse tempo todo pela frente. Estava com medo depois do que aquele homem lhe contou. A todo momento, tocava no pescoço para conferir se o colar estava ali. A velha chamou, e ele deu um pulo. Deixou a pá de lado e saiu correndo para ver o que ela queria. Eram só orientações, mas ele percebeu que ela estava farejando algo. Seu nariz mexia rapidamente de um lado para o outro. E a velha voltou para dentro, intrigada. Fausto percebeu e tratou de agilizar o trabalho no jardim, para depois ir embora. Precisou de mais 3 semanas para acabar o serviço. Ao final de cada dia de trabalho, se encontrava com o velho e explicava o que estava faltando. Ele sempre orientando que ele tomasse cuidado, não desse bobeira. O colar o protegia, mas não para sempre e nem contra tudo. Fausto não queria estar naquela situação, mas já que estava, ele precisava terminar o serviço para que pudesse ir embora e não mais pensar no caso. No dia em que o buraco estaria pronto, o velho já sabia. Estaria na espera. Quando a música tocasse. O rapaz então se esforçou e finalizou. Olhou maravilhado a sua obra-prima. Estava com pena do que poderia acontecer com a velha, que lhe acolheu tão bem. Estava receoso de fazer esse trabalho e esperava não se arrepender depois. Viver com esse peso nas costas a vida inteira não seria legal. Que ele tivesse razão e ela fosse um ser muito perigoso. A sensação de tristeza daria lugar à sensação de grandeza. Seria um herói, e mesmo sem ninguém saber. Cravou o punhal e escondeu o buraco com um pano verde, que ficava praticamente imperceptível no escuro. Colocou atrás dele a caixa de música, que começou a tocar uma canção. O velho pulou o muro e ficou escondido junto com o jovem, atrás de uma velha e enorme árvore. A velha desceu a janela engatinhando como um animal, indo em busca da origem do som. Fausto olhava aquilo assustado. O velho tinha razão, ele pensava. Assim que ela viu de onde estava saindo o som, pulou com uma força e velocidade impressionante. Um grito foi ouvido. A velha caiu na armadilha. Chegando bem perto, o velho olhou para baixo. O punhal estava fincado bem no meio do seu peito. Saiu uma gosma meio azulada com manchas marrons do seu corpo. Algo diferente de sangue. Com dificuldades, a velha contou que ele tinha pego a criatura ancestral errada. O covil dos vampiros estaria em outro canto da cidade. Ela era apenas uma matriarca vampira de segunda linhagem,
que só queria viver seus anos em paz, longe de problemas. Fausto agora ia para casa com um misto de heroísmo e covardia. Não sabia se tinha sido uma boa ou má ação. A dúvida corroía o seu cérebro. Já o velho tinha pego uma pista interessante. Os vampiros estavam perto. Ele ia encontrar, cedo ou tarde. Séculos atrás, em uma pequena vila, existia um homem muito altivo. Ele brigava sempre pelos interesses dos seus moradores, enfrentava os desafios e conseguia quase sempre dar um bom suporte ao povo. Ele era querido e aclamado. Mas em um determinado momento, um enorme surto de uma doença desconhecida invadiu todas as regiões do país e, ao que tudo indicava, do mundo conhecido, dizimando pessoas aos montes que tinham seus corpos queimados, uma espécie de tentativa de evitar que a doença continuasse se espalhando. Mas os esforços eram em vão. O surto avançava e acometia as pessoas, que sem muitas chances de sobreviver, viam enormes feridas crescendo na pele e se espalhando pelo corpo. Logo, as feridas se abriam e as pessoas morriam sangrando. Uma morte muito cruel. Vlad, no meio desse desespero, abriu um livro secreto que era do seu avô, que havia sido passado ao seu pai. Era algo que era entregue de geração em geração. Desesperado e querendo se salvar e salvar o máximo de pessoas daquela vila possível, ele abriu o livro e fez o ritual proibido que a página pedia que não fosse executado nunca mais. A princípio, nada parecia ter acontecido. Uma tentativa obviamente desesperada. Mas a noite chegou e com ela algumas criaturas noturnas apareceram. Primeiro diziam que viram alguns morcegos e lobos aparecendo, entrando na vila. Depois se ouviram muitos gritos. Pessoas que não estavam doentes correram para se proteger. Parecia um ataque de criatura das trevas. Vlad tinha uma enorme tocha nas mãos quando saiu nas ruas. Esbarrava nas pessoas que corriam desesperadas, algumas sangrando e levando a mão ao pescoço. Sem entender, ele perguntava o que estava acontecendo. Até que a resposta chegou. Um homem se apresentou para ele. Então, foi você que nos convocou aqui. Você fez o chamado e nós viemos salvar a sua vila. Vlad não estava entendendo sobre aquele alarde inteiro, aquela correria, gritaria. Mas o vampiro explicou direitinho e que a vida eterna garantia que eles sobreviveriam àquele surto da doença. E mais, eles sobreviveriam a coisas terríveis que ainda estariam por vir. A imortalidade só seria quebrada por um único fator: a luz do sol. Você deveria evitar a luz do sol. Se dorme de dia e se trabalha de noite. Enquanto Vlad assimilava aquelas palavras, o vampiro se aproveitou e deu uma bela mordida em seu pescoço. Vlad gritou e cravou seu crucifixo na barriga do vampiro, que gritou de ódio e raiva, fugindo em forma de morcego para longe. A vila sobreviveu. O seu povo sobreviveu, mas a um custo terrível. O surto da doença, aos poucos, se tornou o surto dos vampiros. O povo daquela vida estava sedento e faminto. Mordiam e matavam pessoas inocentes, dizimaram animais. Mas aos poucos, sem saber, eles foram sendo tomados pelos raios de luz
pulverizando ao menor contato. Eles morriam rápido. As décadas foram passando e os vampiros começaram a serem caçados. Os humanos se aproveitavam que eles dormiam de dia para descobrir os seus covis e abrirem portas e janelas para que a luz do sol entrasse e acabasse de vez com aquelas vis criaturas. Vlad, o homem do povo, acabou sobrevivendo. Ele decidiu viver uma vida mais discreta. Quem ele mordia não se contaminava. De alguma maneira, quando ele atacou aquele vampiro, a sua transformação não fora completa. As pessoas que ele conhecia e fazia amizade acabavam envelhecendo e morrendo, e ele não podia fazer nada. Ele, depois de muito peregrinar pelo mundo afora, ver as transformações das reformas e das revoluções, o mundo havia mudado muito. Ele sabia que não tinha mais lugar ali. Ele acabou se estabelecendo em um enorme castelo, na margem de uma floresta densa. Ele estava abandonado. O seu dono, que também era um homem solitário, havia morrido alguns anos antes. O castelo acabou se tornando a sua morada perfeita. E ele se ressentiu. Vlad observa os humanos com inveja, vendo suas vidas curtas, mas cheias de amor, amizade e significado. Ele se sente preso em um ciclo eterno de caça e solidão, sem a chance de experimentar as alegrias da vida mortal. Ele queria apenas um grande amor para se sentir completo. Já teve outras paixões antes, mas elas partiam e ele ficava. O seu corpo, com isso, acabava se entupindo de sentimentos ruins, de saudade, de solidão. Era aterrador. Mas ele está agora, escutando um barulho do lado de fora do castelo. Dentro do seu caixão, ele escuta os homens conversando. Eles falavam algo como: "Vamos demolir esse castelo. Vai passar uma nova estrada por aqui." Vlad se anima. Se eles colocarem um castelo abaixo, os raios de sol vão entrar e ele, enfim, vai poder descansar. Vai ter a sua vida expurgada para sempre. Uma bênção. Os homens quebram as paredes. As máquinas começaram a bater nas laterais de onde ele está. Vlad sente o impacto das máquinas quebrando tudo, assim como elas vão quebrar a maldição. Mas assim que a primeira parede cai e os raios de sol invadem aquele lugar, Vlad sente no rosto a luz. E assim como não consegue transformar ninguém em vampiro, parece que a luz também não o mata. Em um surto de ódio, frustração e raiva, ele acaba matando todos aqueles homens e fugindo novamente para um lugar distante. A sua solidão parece ser eterna. Ele vai ter que arcar com isso para sempre. Maldito foi o dia em que abriu aquele livro e fez o ritual proibido.